Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 31 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta quarta-feira, dia 15 de dezembro de 2021. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30. Com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Brandão. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista, pelo nosso canal no YouTube, no player do Facebook, na timeline do Twitter, na página inicial do bocnews.com e lá no site também. Lá no canal de áudio você acompanha a versão rádio/podcast e também tem a opção do aplicativo da Rádio BocNews para você baixar aí no seu celular, tá certo? O programa desta quarta-feira vai debater os assuntos importantes do Santos Futebol Clube, que teve uma esclarecedora reunião do Conselho Deliberativo na noite de ontem, com o presidente Andrés Rueda fazendo um balanço da temporada, do pagamento de dívidas, de investimentos, a situação da nova Vila Belmiro, do futuro CT da base. A situação do clube é preocupante no aspecto financeiro, mas já deu uma boa melhorada. Só de dívida esse ano o Santos pagou 120 milhões de reais. O Santos pagou mais dívida do que investiu no futebol. E como disse o presidente na entrevista, foi bem uma coletiva, né, o seu depoimento lá aos conselheiros, não eram 120 milhões de reais que ele podia falar assim, não, olha, eu vou pagar só 60 e os outros 60 eu vou botar no futebol. Não dava. Era um dinheiro que precisava ser pago, senão o Santos ia ter dinheiro bloqueado e transfer ban de novo. Então, para o torcedor que fica com esse chororô, tem que contratar, tem que fazer igual o Corinthians, pagar 800 mil por mês para o jogador. Não tem condição. Quem tiver dúvida a respeito desta situação financeira do Santos, lá no Canal 10, eu compartilhei na comunidade, teve um membro do canal que subiu, o Anderson Bispo, subiu todas as 4 horas da reunião. Então, quem não tiver preguiça e quiser se abastecer de informação antes de sair por aí falando besteira, assista a prestação de contas. Vocês vão ver, por exemplo, que o Santos devia dinheiro até para o Renato. Devia para o Robinho, pagou, o Fabiano Heller. O Santos paga uma fortuna para o Brian Ruiz, vai ter que pagar 6 milhões de reais. Tem lá, até tem o nome de todo mundo, tem tudo ali bonitinho descrito para os clubes que o Santos devia. Só de Profut, 130 milhões. Um negócio surreal. Ainda assim, o Santos arrecadou mais com valor de patrocínio de camisa, arrecadou mais com marketing, mas ainda assim é para resolver os problemas do dia a dia. Não dá para você pegar e sair contratando jogador caríssimo. Então, hoje a dívida caiu um pouco. Está na casa de 447 milhões, pouco menos de 450 milhões de reais. Por isso que é preciso manter a austeridade financeira, porque aí, quem sabe no final do ano que vem, depois que acabar Kleber Reis, e dívida disso, dívida daquilo, Oswaldo de Oliveira, que alguém tinha dito que tinham resolveram nada, ainda tem que pagar Oswaldo de Oliveira, Henderson Moreira, Levir Coupe, os caras estão pagando ainda, senhores. É um troço surreal. O Santos deve para Deus e o mundo, se bobear, deve até para a quitanda da esquina, e a diretoria está fazendo esse trabalho, e eu repito, se o cidadão assistir de cabo a rabo a tal da apresentação ao conselho e continuar com esse chororô, são duas opções. Ou ele é desprovido de inteligência ou ele é mal intencionado. Porque se você assistir, você vai ver tudo o que aconteceu no Santos nos últimos anos e o que está sendo resolvido agora. Eu aqui no canal 10 pretendo subir mais tarde só o trecho que fala das dívidas. Vou ver se eu consigo. E hoje aqui no Esporte em Destaque eu vou colocar o trecho em que o presidente fala da Vila e do CT da base, os investimentos aí em patrimônio, tá certo? Bom, deixa eu apresentar quem vai fazer o programa comigo nesta quarta-feira, direto dos estúdios do BocNews, meu caro Felipe Brandão, divida a tela aí por gentileza. Temos o João Pedro, que participou com a gente ao longo de toda esta temporada, vai dar a palhinha dele lá direto do estúdio e lá no seu cinematográfico e automobilístico cenário home office, o Tony Vasconcelos também na sua despedida desta temporada 2021, claro, vai dar aquela palhinha a respeito da vitória do Max Verstappen no Mundial de Fórmula 1, afinal de contas o Tony é um especialista, ele vai dar uma palhinha para a gente
sobre essa decisão do Mundial de Fórmula 1 no último final de semana. E para não passar sem a lembrança devida e merecida, 15 de dezembro de 2021, completando 19 anos daquele título espetacular do Santos sobre o Corinthians no Morumbi, aquele 3-2, as pedaladas do Robinho, o gol do Elano que acabou com a agonia, com a angústia, e depois o gol do Léo que sacramentou aquelas 2 vitórias decisivas contra o Corinthians. Eu costumo dizer que talvez tenha sido a última grande decisão em mata-mata do futebol brasileiro. Mas teve Palmeiras e Santos, foi um jogo só. Mas teve Flamengo e Palmeiras, foi um jogo só. 2 jogos com aquele ar de dramaticidade. Eu não me recordo de um jogo tão bacana como aquele, ótimo, principalmente porque o Santos venceu naquela oportunidade, tá certo? Feita esta introdução, passo a bola aqui para o Tony Vasconcelos com o seu primeiro destaque. Tudo bem, Tony? Um abraço. Travou o Tony Vasconcelos. Travou? Voltou? Voltou? Travou? Tá me ouvindo bem aí, Tony? Perfeitamente. Tudo bem? O senhor já tinha me chamado, não é isso? O senhor me ouve bem? Sim, senhor, perfeitamente. Perfeito. O senhor tinha me chamado no momento em que travou por segundos. Eu quero mandar um abraço a você, ao João, à produção, a todos que nos acompanham. Muito, muito obrigado. E os 21 anos, 19 anos, eu fiz a conta certa para você, agora eu falei errado o número. 19 anos do título do Santos contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Título este, eu tive a honra de trabalhar durante toda a temporada e outras temporadas também, pela Rádio Cultura de Santos, ao lado do querido saudoso comandante Edson Calegares. Trabalhamos muito naquele dia onde o Santos venceu neste segundo jogo. Já tínhamos trabalhado muito na primeira partida, em todas as outras, e neste, então, foi a coroação há 19 anos do Santos campeão, e realmente uma memória muito bonita para o santista, uma memória muito bonita do futebol brasileiro, porque, como você disse, Alex, foram 2 jogos importantíssimos numa final de uma emoção muito grande, e aquela final mesmo conhecida, né, de 2 partidas, que o brasileiro tanto se acostumou até aquela oportunidade, pelo menos, e foi muito, muito bom, porque mudou a cara do Santos também, porque ali, se o Corinthians vencesse, era um trabalho de uma garotada que talvez tivesse ficado diminuído, mas o Santos venceu as 2 partidas e de maneira brilhante. Quanto à Fórmula 1, a gente nem precisa falar muito, Alex, porque seria uma coisa para se estender demais com relação ao que aconteceu no último domingo em Abu Dhabi, lá no Oriente Médio. O que eu quero dizer é o seguinte: procurem aí as informações, eu inclusive também falo, não só no programa ontem na Rádio Santos FM, como também no Alto GP, no próximo sábado, 13h, na Santa Cecília TV, que depois estará na internet o programa. Me estendo mais, porque o que aconteceu foi que o diretor de prova, na hora do safety car, não reagiu rapidamente. Ele é um diretor fraco, como um árbitro fraco no futebol. Só que ele cumpriu o regulamento. Quando vocês, meus amigos, leem, olha, a Mercedes entrou com recurso baseado no regulamento 48.2, artigo 48, parágrafo 2, o parágrafo 2º. Mas o artigo 15, parágrafo 3, o 3º, diz que, então, o que aconteceu é válido. Esse regulamento, ele existe, né? Ele não é abstrato, não é algo que simplesmente os jornalistas colocam nas matérias. Ele está lá, redigido em francês e redigido em inglês. Francês, a língua da FIA, e inglês para qualquer intervenção na hora das discussões. E o diretor cumpriu o regulamento foi cumprido, né? Ele tem o direito de fazer o que ele fez com o safety car. Permitir que passem apenas, no momento, os que ele necessita que passem, em função da segurança. Relargar com o safety car a hora que ele quiser. Não fui eu que escrevi, não foi o Alex Frutuoso, não foi o padeiro aqui da esquina também. Foi escrito na FIA e todo mundo assinou. Aí ficou uma desgraça geral porque ninguém explica isso. Ele usou o regulamento, ele é ruim. Ele não é um bom diretor de prova.
inexperiente. Mas só que, pelo amor de Deus, o regulamento foi cumprido. Será que ele que mandou o Nicolas Latifi bater o carro? Foi ele que mandou bater o carro do Latifi? Quando o Hamilton já era o campeão, praticamente? Não foi. Então, é muita teoria da conspiração sem provas. Para ter teoria da conspiração, precisa ter provas. Como no futebol. Ah, o juiz roubou. Para aí. Então, vamos lá. Ah, roubou mesmo. Então, teve aquele, inclusive, que, né, foi condenado. Tem outras histórias. Isso em vários esportes, em vários lugares do mundo. Não posso provar que foi. Ninguém pode provar. Então, vamos aguardar aí, mas esse recurso da Mercedes já era. O Max Verstappen é campeão do mundo, não é porque eu quero, não. Nem porque eu torci por ele, muito pelo contrário. Nem por ele, nem pelo Hamilton. É porque foi assim que aconteceu, né? Começam a inventar muita coisa e a gente sabe que as torcidas polarizam, mas só que, infelizmente, para o Hamilton, que estaria muito bem se fosse campeão do mundo, mereceria também, porque os dois mereceram, os dois. Nunca vi um campeonato onde os dois merecessem tanto. Tanto é que o Vettel e o Alonso falaram, devia dividir a taça entre os dois aí, né? É isso. Já me estendi até demais falando da Fórmula 1, porque aqui é Santos Futebol Clube, hoje com a ficha quase limpa na parte financeira. Isso aí, como o Alex falou, é uma realidade. Muito bem, Tony Vasconcelos aí com o primeiro destaque. Daqui a pouco a gente vai ouvir o trecho em que o presidente do Santos fala sobre a questão do estádio e do CT da base. O Felipe Brandão já separou esse trecho. E eu vou perguntar para o João Pedro, que está aqui, até um tema fora dessa reunião que foi apresentada ontem, porque o Edu Dracena participou durante uma parte e ele teve que sair, mas ele deu uma entrevista para os nossos companheiros do Jornal Tribuna, em que ele foi muito duro com a situação do Marcos Leonardo. Eu até conversando com o pessoal no grupo de membros lá do Esporte em Destaque no WhatsApp, falava assim, olha, eu sou contra afastar o Marcos Leonardo, porque eu acho que o Santos precisa ter um centroavante melhor do que ele para afastar. Mas ele vai se valorizar se continuar jogando. Ok, vai se valorizar, mas mesmo que ele não jogue, ele já está valorizado porque o mercado entende a situação dele. Mas eu vi a entrevista do Dracena e ele falou assim, é o seguinte, se não renovar agora nas férias, está fora, vai jogar o ano inteiro no Sub-20 provavelmente. Você entende essa posição como correta, João, por parte da diretoria do Santos? Ou seja, a partir de agora pode ser o novo Neymar. Se não tiver o contrato assinadinho, resolvidinho, longo prazo ou médio prazo pelo menos, não vai entrar em campo. Tudo bem, João? Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia, Tony. Eu entendo essa decisão do Edu Dracena como um símbolo, né? Não é pelo Marcos Leonardo, mas é um símbolo para que casos como o do Caio Jorge não se repita. Aliás, o Santos não pode acontecer o que acontece nos últimos anos. O Santos investe, forma um garoto, dá oportunidade e na primeira chance ele vai para fora e o Santos não ganha nada. O Santos que investe em 6, 7 anos ou até mais, não só no futebol, dando totais condições para ele de escola, questão de saúde, enfim, aí o Santos sai com nada. Então eu acho que o Marcos Leonardo, eu entendo do Dracena e eu, assim, na minha opinião, eu sou de acordo com o que o Edu Dracena está fazendo, até porque o Marcos Leonardo vai jogar o Campeonato Paulista e Paulistão não é uma competição tão importante como se o Santos jogasse a pré-Libertadores, por exemplo. Se fosse a pré-Libertadores, eu entenderia que o Santos precisava ainda mais fortalecer o elenco. Só que, como é o Campeonato Paulista, o campeonato mais, vamos dizer assim, com menos qualidade técnica, eu entendo que é uma decisão positiva para o Edu Dracena e até para o Marcos Leonardo. Se o Marcos Leonardo renovar o contrato dele, ser um grande destaque do Santos no ano que vem, pode ser valorizado e aí todo mundo sai feliz. Ele e também o Edu Dracena e o Santos quando o Marcos Leonardo for vendido para uma equipe da Europa. Mas é o que eu costumo explicar, João, para muita gente, né? O Marcos Leonardo, empresário dele, falou assim, não, eu quero que diminua a multa para 5 milhões. Senão ele fica encostado um ano e o time da Europa que quiser contar com ele vai pegar os 30 milhões que talvez pagasse ao Santos e paga diretamente para o atleta. Ou seja, é aquela história, a lei ela é tenebrosa com os times formadores e ainda assim, né, eu repito, assistam lá
toda a apresentação do presidente do Santos, em que ele fala, por exemplo, da captação de jogadores, do crivo, que hoje é muito mais forte para você trazer um jogador para a base. Espero que esses aspectos extracampo também estejam sendo analisados. Ele falou, por exemplo, da quantidade de jogadores que foram contratados para a base, mas apresentou lá um documento, né? Olha, entrou muita gente, mas também saiu muita gente. Ou seja, outra coisa que falavam muito, né? O Santos hoje tem mais funcionários do que tinha antes. De fato, tem mais funcionários porque todo o trabalho que era terceirizado, o clube trouxe para si, porque pagava-se mais caro por terceirizados, né? Do que com o tendo. Então tem mais funcionário e o custo de folha de pagamento diminuiu. Então todos esses argumentos que usaram ao longo do ano para bagunçar o ambiente no Santos, ontem eles foram completamente apresentados e tirados de letra aí pelo Andrés Ueda. Aliás, já que falamos de base, aí depois o Tony vai poder falar também sobre isso. Quando a gente fala de os meninos da Vila, uma marca importante, o Santos não pode ter aquele CT na entrada de Santos daquele jeito, né? Precisa ter uma estrutura melhor. Então, assim, o presidente falou sobre o CT da base, sobre como ele falou onde vai ser, mas não vai ser em Santos, isso é fato, deve ser em São Vicente, em Praia Grande, qualquer lugar com Batão. E o Felipe Brandão tem o trecho separado em que o presidente trata de dois assuntos: do CT e também da situação da Vila Belmiro, que antes da entrevista ontem, todo mundo me perguntava sobre isso, e o presidente esclareceu. Temos condição, Felipe Brandão? Então, solta aí a fala do presidente do Santos, vamos acompanhar. É um ponto importante. O que aconteceu, e aí vou ser um pouco repetitivo do que eu tenho dito nas últimas vezes. Tá? O projeto já estava praticamente para ser assinado, quando houve o aumento desenfreado do aço, de cimento, de areia, de todos os insumos para a construção, e, o que é pior, um aumento na taxa de juros. O que representa isso? Não é segredo de ninguém que a construção da nossa arena seria feita através de investidores. A W Torres captaria investidores para bancar a arena. Esse investidor coloca o dinheiro e prevê uma taxa de retorno. Ele sabe que vai ter o dinheiro de volta com os juros, ou seja, que ele vai ganhar. Com o aumento da taxa de juros, a decisão mais sábia dentro do sistema financeiro é a seguinte: puxa, por que eu vou botar meu dinheiro numa operação dessa, se no mercado normal eu vou ter uma rentabilidade maior? Tá? Então, quando se coloca isso no liquidificador e tenta se equacionar a operação, se chega à conclusão que o valor que estava previsto para fazer nossa arena era de difícil captação de investidores. Então, qual é a solução disso? Vamos adequar o valor da arena a um valor compatível com a captação. Tá? Mas o que é adequar a arena? Basicamente é reduzir o custo. E reduzir o custo com todos os insumos aumentando requer o quê? Uma reengenharia, uma rearquitetura do projeto. Tá? Então, isso é o que está sendo feito. A gente, semana passada, assinou um contrato com a W Torres estendendo essa parceria para desenvolvimento da arena, ou seja, o projeto não está parado, tá? Foi assinado aí dando um prazo maior que vencia, e provavelmente em fevereiro vai ser apresentado pelos arquitetos uma adequação do projeto a um valor mais factível de se atrair investidores. Tá? Então é isso. Não é o que a gente gostaria de estar falando agora, mas é o que aconteceu. Tá? Novo centro de treinamento da base. Aqui eu vou me permitir não dizer localização, nem basicamente. A gente tem acordado, basicamente, dependendo de algum trâmite burocrático, tá? A cessão de áreas que vão comportar um novo centro de treinamento, tá, para a nossa base e para o futebol feminino. Ele inclui campos de futebol, área de hospedagem, refeitório, academia, departamento de saúde e um destaque, uma coisa que a gente viu que se utiliza muito lá fora e a gente resolveu trazer. A gente vai ter um anexo para poder atender equipes e atletas do exterior. Ou seja, a gente vai poder fazer intercâmbio, trazer equipes da Europa, da Ásia, da América, para eles treinarem junto com a base. Isso, obviamente, é cobrado, é uma receita para o clube,
tá? E isso também nos proporciona uma facilidade de conseguir investidor para que banque a construção desse novo CT. Tá? E sem esquecer, tá? Esse CT vai ter um campo específico destinado à base e o feminino, tá? E a gente não pode esquecer de também pensar ter ginásio para desenvolver o nosso futsal. Afinal, tem um número muito importante que muitas vezes a gente se esquece, né? Que 80% dos nossos raios, dos nossos jogadores, vieram do futsal. É um número que a gente muitas vezes acaba não levando em conta e é muito importante. CT, Rei Pelé e SPU, isso daqui o Conselho já deve estar até cheio de tanto ouvir, né? Entra a gestão, sai gestão, e a mesma chadeira. Pô, o Ministério Público quer tomar, não foi feita atividade social, tinha que fazer e tal. Então o que a gente está procurando fazer? Dar um basta nisso. Qual que é um basta? Pô, a gente está com o terreno, a gente fez uma avaliação real do imóvel. Pela lei, a gente tem a possibilidade de pleitear um desconto de 25% do valor global do imóvel, pelo fato de ele estar em concessão. E a gente juntou tudo isso, entregou no Ministério Público e SPU e disse, chega de negociação, a gente quer comprar o terreno. Está aqui a nossa proposta, nosso valor, queremos isso de prazo para pagar. Tá, 20 anos, 15, 30 anos, não importa. Até esse ponto eles não se mostraram muito interessados. Né? Falaram, pô, mas a gente não tem garantia, não tem o que possa garantir que vocês vão pagar. E aí a gente deu uma cartada que eu acho que é muito interessante. A gente ofereceu, além das mensalidades desse prazo para a gente pagar, 10% de toda a venda de jogador que o clube fizer, até bater o valor do terreno. Tá? Vai doer, mas 10% é factível da gente repassar, e se a gente continuar pelo lado histórico das nossas vendas, pode ser que em 5 anos, 8 anos a gente tenha pago, e aí a gente pode dizer que realmente o CT é do Santos, tá? E passar essa incerteza que todo ano a gente tem. Muito bem, voltamos aí, eu estou acompanhando aqui, inclusive, as mensagens do pessoal. Ô Tony, então você viu aí o presidente do Santos falando sobre o projeto com a W Torre, que vai ser apresentado em fevereiro do ano que vem, o CT da base, que até teve um teaser aí outro dia que ele deu, falando sobre os chineses, né, que tem um lateral direito na base que veio da China, que já era uma molhada no bico, já para trazer talvez esse investidor chinês que vá botar a grana aí no CT da base. E aí quando ele fala de um anexo, é justamente para isso, você traz time da China, time do Japão, time dos Emirados Árabes, do Catar, até dos Estados Unidos, do Canadá, sei lá, eventualmente de algum centro da Europa, da África, da Austrália, você tem muita gente para trazer para cá e fazer intercâmbio. E finalmente falou do CT Rei Pelé, que o Santos vai tentar comprar, e para que não fique com nenhuma preocupação por parte do governo, porque isso eu acho ótimo, o Santos não querer pegar o terreno do governo e comprar e não ficar com politicagem, né? Ir lá pagar bonitinho, seja qual for o presidente da República, e colocar lá um percentual de 10% de futuras vendas de jogadores, até com uma garantia. Então eu acho que nesse aspecto patrimonial foi bem interessante essa explicação do presidente, né, Tony? A gente podia ficar falando de jogadores, né? Até quem tem mais conhecimento de jogadores do que eu mesmo, a questão de quem pode vir, quem pode sair. Eu digo jogadores que estão aí no campeonato brasileiro, né? Não estou nem falando de jogadores de fora, falando de mercado. Mas o que o presidente está fazendo é aquela história de aumentar a receita, diminuir despesas. Ele é um empresário, ele está fazendo isso. Isso é uma situação que é boa, uma maneira de enxergar, mas que deixou esse ano muito a desejar do ponto de vista do futebol, né? Futebol é uma questão que é a mais importante, mas as dívidas atrapalham também a questão do futebol. Então é aquele caso assim, essa história da W Torre parece aquele negócio assim, a gente sabe que aumentou tudo, eu até comentei aqui do aumento dos materiais
de construção, de todo o processo, das mudanças de custo. Hoje no Brasil, quando você faz um orçamento para qualquer coisa, 2 dias depois ele já é outro, 3 dias depois ele já é outro, e assim vai. Então, parece aquela história, pô, eu estou devendo, hein? Estou com a minha casa aqui, mas então vou segurar meu orçamento. Olha, estourou a torneira, põe aí um paradrapo, não dá para pagar agora. Estou juntando dinheiro. Olha, agora caiu um azulejo. Segura aí com cola, porque vamos ter que correr atrás. A hora que eu faço dinheiro, eu começo a arrumar. Só que aí pode ser tarde demais, né? Eu posso ter que correr atrás ainda de mais dinheiro. Isso é o que ele está falando. O que me preocupa é que o Santos não tem mais tempo para ter uma estrutura, pelo menos de tranquilidade, nos campeonatos de 2022. O Santos não pode passar mais no futebol o que passou. Quanto aos jogadores que estão, que vão sair, as janelas, quem vem, quem sai, a gente pode discutir muito dentro da realidade. O que não pode parar é de pensar nesse quesito do futebol. Eu sou 100%, você sabe, Alex, a favor do saneamento das dívidas no futebol brasileiro. Os clubes têm que ser melhor administrados. Nós sabemos disso, porque, inclusive, os clubes de outros esportes, fora, por exemplo, dos Estados Unidos, assim, você tem uma equipe de basquete que deve, hoje seria, 100 milhões de dólares, 90 milhões de dólares, né? Que deveria. Os caras fecham a porta. O cara que deve 90 milhões de dólares vai vender Coca-Cola lá em Los Angeles na rua, porque não dá mais. O Brasil é diferente. O Brasil é diferente. Então lá não tem essa dívida, esse rolo, essa confusão, economia forte, uma série de coisas. Quem tem, acabou. Não tem segunda chance. Então o presidente está correto, mas me preocupa a gestão do futebol para 2022. É isso que é algo a ser discutido, no meu entender, até por questões mais profundas do que isso, e em relação ao que o Santos terá para negociar. E não pode deixar de trazer jogadores, não é, Alex e meus amigos? Não pode, não vai dar. Nem que fique garimpando aí, não sei quem. Olha, fulano, que eu já ouvi, fulano no Cuiabá, fulano no Atlético Goianiense, fulano... Porque tem que tentar acertar pelo menos o que o treinador pode vir a fazer de melhor com um elenco que o Santos já tem, com jogadores de base, é claro, mas vai ter que compor isso aí, né? São 11h58, eu vou pedir para o João também dar um pitaco a respeito do que ele ouviu aí a respeito da parte estrutural, patrimonial do Santos, mas, Tony, assim, com toda a sinceridade, nós nos conhecemos já há muito tempo, eu acho que essa preocupação em relação ao time, primeiro, o Santos terminou, era quinto, mas aí eu acho que por causa do empate deu uma caidinha, terminou com a 8ª melhor campanha do segundo turno, foi 10º colocado, melhor defesa do segundo turno, e o Santos não tinha um trabalho de um técnico para outro, do mesmo técnico de uma temporada para outra, desde o Dorival em 15 e 16. Então, assim, o cara já está conhecendo o elenco, já saber a pré-temporada, participar do planejamento e outra, tratar o Campeonato Paulista com a importância devida e não como um laboratório. Eu acho que pode testar jogadores no Campeonato Paulista, mas não colocar, por exemplo, o time C para enfrentar o Corinthians. Isso é uma loucura, né? O Carille não vai fazer isso. Então, assim, a expectativa que eu tenho é que o Santos, com o que tem hoje, com o Sandri pegando o ritmo, com o Jobson voltando, acabei de ver aí um negócio no Twitter, o Raniel indo talvez para o CSA por empréstimo, vamos aguardar a notícia que vem lá de Alagoas, mas enfim, vindo o Batistão tendo a chance de fazer pré-temporada, recuperado, enfim. O próprio Marinho, se ficar com pré-temporada, recuperado fisicamente, que ele jogou esse ano um pouquinho, saía, voltava e tal. Então, acho que com o que tem, o Santos já não vai passar sufoco. E aí, essas contratações, foi o que o presidente explicou. O Santos hoje, eu até falei na live do Canal 10 ontem, eu queria muito que o Santos pudesse arrumar um investidor para trazer o Marcelo do Real Madrid para dar 10 para ele. Só ele, não precisava trazer mais ninguém. Só que não dá. O Santos não tem condição de fazer isso. Então, as contratações vão ser essas. William Maranhão, Renato Chaves, o zagueiro que está sendo comentado agora. Aliás, eu só não entendo por que falam tanto de zagueiro. Meu Deus do céu, né? O que comentam de zagueiro é uma grandeza. Lateral direito, que é bom, ninguém fala. Um camisa 10. Então tem nomes aí, o Bruninho, o meia lá da Caldense. Aí eu escuto assim, na reunião do conselho, como é que pode um jogador que foi rebaixado com o Vitória e que era da Caldense? Ué, o Giovani jogava na Tunaluso.
que na época era a Série C do Campeonato Brasileiro. Se você fosse pegar por esse aspecto, você não pode analisar o rendimento individual do atleta num coletivo que não funciona. Se o time estava lá na rabeira do campeonato, é óbvio, o cara não é o Messi nem o Cristiano Ronaldo, muito menos o Pelé. Então, assim, às vezes o cara está num lugar, ele mostra um potencial e ele explode em outro lugar. O que a gente tem que deixar claro, depois de tudo que foi apresentado ontem, é que, assim, o Corinthians... Que conta que foi? O Santos pagou 120 milhões de dívida esse ano. O São Paulo aumentou a dele em 70 milhões. Contratou um monte de jogador, ganhou o Campeonato Paulista, beleza, mas quase terminou pior que a gente no Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians acabou de anunciar o Paulinho, mais um que não vai ganhar menos de 800 mil por mês. Então, eu não sei, só esses caras que o Corinthians trouxe esse ano, se bobear, é metade da folha de pagamento do Santos. Se eles vão se virar depois, dar calote, pegar empréstimo, é problema deles. Mas eu acho que o Santos tem que fazer o que está dentro do seu alcance. Acredito piamente que o ano que vem não vai ser tão desesperador como foi 2021. Mas também é como o Tony falou, o Santos precisa de algumas peças, é óbvio, porque tem lugar que não tem ninguém. Lateral esquerda não tem ninguém, o Felipe Jonathan está no meio de campo. A lateral direita só tem o Matos, o meia não tem ninguém. O Santos só tem o Pirani. Se machuca o Pirani, vai botar aqui o Sanches, que está daquele jeito fisicamente, a gente não sabe se ele vai aguentar o tranco essa temporada. Então, algumas situações elas são urgentes, mas também o torcedor não pode imaginar que vai vir nada de outro mundo em termos de nomes, né? Fala, João, arremata aí o nosso bloquinho, vai, vamos lá. Abra o microfone do João, por favor. Eu concordo com as palavras do Tony. É importante pagar a dívida, mas também tem que reforçar o elenco naquilo que pode, até porque uma das formas de quitar a dívida é ir bem em campeonatos. Claro, não precisa ser campeão da Libertadores, mas o Santos deixou muitas oportunidades de ganhar dinheiro esse ano por decisões da diretoria. Por exemplo, se demitisse o Fernando Diniz, nem precisava vir para o Santos. Se o Santos entendesse que precisava fazer arroz com feijão, com o elenco que tem, trouxesse o Carille desde o início do Campeonato Brasileiro, quem sabe o Santos poderia chegar numa final de Copa Sul-Americana, passar pelo Atlético Paranaense, já ganharia alguns milhões pelo Flamengo, acreditaria, até ganhou do Flamengo, quem sabe também, mas era muito difícil, quem sabe ganhar alguns milhões, né? Terminar ali no G6, G8, conquistar vaga para pré-Libertadores. Lembrando que tem muito torcedor santista, isso é um ponto importante. O Santos não tem elenco para disputar a Libertadores, eu quero que vá para a Sul-Americana. Então, é importante salientar que o terceiro colocado da Libertadores vai para a Copa Sul-Americana, ou seja, a Sul-Americana só classifica uma equipe na fase de grupos. É muito mais fácil ir para a Libertadores, ganhar o dinheiro da Libertadores e, na pior das hipóteses, terminar em terceiro, que em quarto é muito difícil, e ir para as oitavas de final já direto da Copa Sul-Americana. Então o Santos tem que investir em buscar peças, né, no mercado, não tem muito o que fazer, deixar um elenco sem lateral direito, com só a base, é meio complicado, então buscar o bom e barato. Só que o bom e barato é difícil, mas tem alguns jogadores que o Santos podia trazer, igual o Johan do Atlético Mineiro, alguns atletas que são reservas do Galo e o Galo não está pretendendo o ano que vem. O Grêmio tem muito jogador de qualidade e tem alguns atletas que não vão querer jogar a Série B, né? Então, mas também não tem como trazer, por exemplo, Douglas Costa, que ganhava um salário astronômico no Grêmio, né? Então o Santos tem que manter... ele precisa vir depois de casar, né? Manter os pés no chão. E Alex, permite fazer uma observação. O Barcelona, o Santos está precisando de dinheiro, né? Quem sabe poder marcar o segundo jogo contra o Barcelona? O Santos ganhou do Boca Juniors de 3-0. Ele caiu já, João. Caducou. O Barcelona não tem mais obrigação de pagar esse amistoso. Sim. Mas nas hipóteses, um amistoso agora seria interessante, né? Até porque o Barcelona não ganha de ninguém. Mas é aquilo, não adianta você... A gente tem a ideia aqui, por exemplo, o Johan. Beleza, precisa ver se o Johan quer jogar no Santos. Sim, o Barcelona está querendo... O Barcelona está querendo arrancar. O Barcelona quer arrancar dinheiro do Santos. A gente vai marcar amistoso com eles? Precisa ver se eles querem. Sim. A ideia é boa, mas precisa ver se lá do outro lado alguém topa, né? Enfim. Complete aí, João. Vamos lá. Então, o Santos tem que trazer esses jogadores bons e baratos, né? Buscar garimpar, né? E tem muito atleta que não vai querer vir para o Santos, né? Então, a solução acho que vai ser mesmo
buscar esses atletas da Série B, até porque o William Bigode do Palmeiras, ele estava sendo aproveitado pelo Palmeiras, poderia jogar no Santos, seria titular no Santos, poderia deixar seu nome na história do Santos, quem sabe, mas ao que tudo indica, ele vai ir pro Fluminense, né? Tá caminhando a negociação com o Fluminense, e o Fluminense vai disputar Libertadores, né? Então os atletas também querem visibilidade e aí optem por clubes que vão disputar uma competição maior no ano que vem. Se não for essa competição, ele pode jogar com o Fluminense aquele torneio lá que o Santos está jogando, que tem o Giovani, o Dodô, porque eles estão montando um sub-40, né? Fred, Felipe Melo. Aliás, eu fico imaginando como é que vai ser a troca de afagos entre Ganso e Felipe Melo. Deus o livre, né? Bigode. Então, daqui a pouco até o Rivelino joga de novo lá no Fluminense. David Braz também. Então, atenção, nós vamos para o break, mas eu tenho 3 notícias aqui do mundo dos negócios. Primeiro, o Santos renovou com a Philco o seu contrato de patrocínio. Aliás, o Santos aumentou e muito essa temporada o valor dos patrocínios de camisa, né? Aumentou consideravelmente, está lá na explicação na apresentação de ontem, tá certo? Uma notícia aqui geral para quem gasta muito dinheiro com streaming: o Amazon Prime vai transmitir 36 jogos da Copa do Brasil no ano que vem. O produto foi sublicenciado pela Globo e atenção, você paga lá os R$ 9,90 por mês, não tem que pagar nada a mais, vai estar livre lá no Amazon Prime um desses 36 jogos, esses 36 jogos ao longo da temporada. Então é uma novidade para quem tem que assinar 5.600 pacotes de streaming diferente para ver tudo que é campeonato, tá certo? E para finalizar, ainda sobre o que foi dito ontem, o presidente do Santos disse um negócio que eu jamais imaginava que poderia acontecer. O Santos está tentando adquirir junto à empresa Sport 10, que é a detentora da marca do Pelé, da imagem do Pelé, trazer para o clube, o Santos ser dono da imagem do Pelé. Claro que sozinho o Santos não vai conseguir, porque a imagem do Pelé vale uma fortuna. Teria aí, portanto, o apoio de um investidor, porque a imagem do Pelé, ainda vende o Tony, inclusive, sabe? Outro dia eu vi uma câmera ao vivo lá de Nova York, estava lá a loja do Pelé, né, bonita lá, dava para ver direitinho. Então, por exemplo, aí o Santos pode escrever o nome do Pelé, botar a cara dele na camisa, fazer um monte de coisa. É difícil, eu imagino, um tipo de negociação dessa, mas a empresa Sport 10 já está conversando, o Santos já está conversando com essa empresa já faz um tempo. Tomara que tenhamos novidades em breve, tá certo? Vamos para o intervalo às 12h08, no pique, como diria o outro. Daqui a pouco a gente volta prestigiando as mensagens dos nossos internautas. O Tony e o João também vão comentar aqui. Voltamos em 1 minuto, até já. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Muito bem, 12h10, estamos de volta com o Esporte em Destaque, o BocNews aqui com a gente, né? A nossa casa aqui do Esporte em Destaque também. Lembrando que Cicobi Unimais Metropolitana, aqui na Baixada Santista, a sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. Tem Cicobi também em Praia Grande, Guarujá, Cubatão, São Vicente, Peruíbe, além das agências que subiram a serra
Capital Paulista, Grande São Paulo e ABC. Vamos lá, o Efigênio Filho lá no Twitter me mandou a foto do ingresso, né, do jogo Corinthians e Santos na finalíssima, 15/12 de 2002. Efigênio, testemunha ocular da história, eu vi pela televisão aquele dia. Tony Vasconcelos trabalhou durante 15 horas na transmissão, ele falou aqui, enfim. Eu estava naquelas de não ir em final por causa da zica que tinha dado em anos anteriores, resolvi não ir, deu certo. Deixa eu prestigiar as mensagens aqui. O Oscar Pitelli mandou bom dia a todos. O Marcos Rodrigues, boa tarde, Sir Alex. Temos que viver a nossa realidade e apoiar o time e a atual gestão. O João Fava mandou bom dia também. Cleiton Matos, bom dia. Não sei se foi apresentado, mas ninguém deve para o Santos, não? Olha, é uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Não sei se devem para o Santos. Talvez. É porque o Santos só vende para jogador para fora, né? Que nem hoje teve a história do Felipe Cardoso, que está lá no Japão há um tempão, fez um gol só lá. Eu acho que só para economizar os salários, o Santos está emprestando de graça, porque o cara não faz nada, né? Então o Santos vende para o exterior e os caras pagam, né? Pagam logo. Então, eu acho que o Bruno Henrique talvez tenha uma parcela a receber, não sei. Essa é uma boa pergunta até para a gente fazer mais. O que eu lembro é o time mexicano lá com Cueva, né, da FIFA, mas eu não sei como está. Mas não é bem assim não, viu? A história não é bem essa não. O Santos tem que pagar para o Cueva lá para o Krasnodar. A história não é bem essa não. Mas enfim. O João Fávio já disse bom dia aqui, né? Já falei. O Anderson Bispo também mandou bom dia. O Oscar Pitelli disse, na minha opinião, o Rueda está fazendo milagre. O Anderson também. Fiquei muito assustado vendo os números ontem. Gestões amadoras ferraram o nosso clube. Espero que o Rueda faça uma auditoria externa dos valores apresentados, assim terá mais credibilidade. O Wagner Nascimento, boa tarde, Alex, mais uma vez, obrigado pela sua coerência em ter sempre defendido o Carille, o Rueda e os meninos da base, Ângelo, Kaique, Pirani e Sandri, que Deus abençoe e continue assim, obrigado. O Wagner está lá em Pirajuí, São Paulo. O Gerson Moreira, bom dia, Alex, prefiro sofrer um pouco agora e ter o Santos sólido daqui a alguns anos, do que ser campeão em cima de areia movediça. O João Fava também, como exigir contratação no clube se deixar essa situação? Espero que o senhor Rueda não desista dessa empreitada. Essa torcida tem que apoiar mais e não ficar avacalhando. O Cleiton Matos, sinceramente, com o que foi apresentado ontem, acho que o Santos não deve contratar ninguém. Vale manter o Carille e vamos brigar para não cair até conseguir respirar nesse lamaceiro. O Celcino Alves aqui também, bom dia, Alex e convidados. Alex, quero mandar um abraço para o Tony Vasconcelos e expressar a alegria minha e do meu filho com o título do Verstappen. Meu filho até chorou de emoção. Esse menino é bruto, né? Obrigado e um abraço. Muito obrigado. Grande abraço. A molecadinha está voltando. Eu mandei para ele um abraço também no YouTube. O Verstappen agradou a molecada, não tenha dúvida. Muito, muito jovem e tem uma força mental muito grande. É aquele cara que eu falei, muito frio, né? É aquele que você coloca o pinguim no peito dele e o pinguim morre de frio, porque ele o rapaz é gelado, viu? Isso é bom. O piloto é o que precisa ser. Muito bem. O Reinaldo Vieira, bom dia, Alex. João e querido Tony Vasconcelos, matemática rápida. Primeiro ano de gestão, 120 milhões de dívidas pagas. Nessa atuada, ao final da gestão, 360 milhões serão pagos. Reeleição já. São 447 milhões hoje. Se pagar mais 360, vai ficar faltando aí uns 100 e qualquer coisa. Mas eu acho que o Rueda já deixou claro que ele não quer depois, né, um próximo mandato. Aí vai ter que vir um outro candidato, ou do grupo dele, ou de um outro grupo, que venha com a mesma seriedade. Porque assim, o clube sempre vai ter dívida. Sempre vai ter alguma dívida, mas são dívidas, às vezes, de longo prazo, administráveis e tal. É tipo você quando vai lá comprar alguma coisa no seu cartão de crédito, faz prestação, você tem lá, você sabe que vai pagar direitinho com o tempo. Mas o que não podia era deixar estourar as coisas aqui para você. O dinheiro cai na conta, vai lá alguém e pega, porque tem ação sendo executada na justiça. Ou o tal do Transferban, que a gente corria risco até de perder ponto e parar na Série B porque não pagou dívida. Isso é um absurdo, né? Enfim. O Celcino também diz aqui, Cleiton, eu estava mandando uma mensagem para o Cleiton aqui, é por isso que vivo deixando de ver algumas lives, porque parece que o Santos é o Liverpool, o City, o United, para sair comprando igual louco. O Santos tem que manter o pé no chão.
O Antônio Sérgio, Alex, bom dia. Você lembra que o Carille falou que queria 3 jogadores para vestir a camisa e 3 para o banco? Será que o Rueda está enganando o Carille pelos nomes que está falando? Será que fez isso para ele renovar? Pô, Antônio, desculpa, mas é sobre... assim... deixa para lá, cara, desculpa. Assiste o que o presidente falou. Ele falou de 3 a 6 jogadores. Talvez os jogadores venham. Só que não precisa ser jogador caríssimo, entendeu? Assim, eu escuto, às vezes eu vi manchete assim, aí, presidente, vai contratar ou não? Sabe, assiste a bendita da apresentação, põe em velocidade 2, eu coloquei no YouTube, já tem, que era só para o sócio ontem. Põe lá em velocidade 2 e assiste bonitinho. Aí você acha sinceramente que um cara como o Andrés Rueda ia falar isso para o técnico do Santos para enganar ele, para fazer ele de bobo? Sujeito sério como esse? Sabe, a gente precisa avaliar muito bem certas coisas. Desculpa, Antônio, a gente tem que partir para uma discussão mais elevada, entendeu? Enfim, o Eite Mizobi, boa tarde a todos. O Jefferson Pedroso, olha quanto o Inter vai ganhar com o Yuri Alberto. Pois é, péssimo negócio, o Santos deixou sair, mas pelo menos tem um mecanismo de solidariedade. Acho que o Santos vai ganhar uns 7 milhões de reais, se for mesmo. O Rogério das Trufas, a dívida do Marcos Leonardo já está na conta, então que sirva de exemplo. Gratidão é cada vez mais rara. Francisco Ribeiro, bom dia, Alex. Santos precisa contratar um centroavante matador, lateral direito, esquerdo, meio de campo. Se não conseguir trazer bons jogadores, vai lutar para não cair em 2021. Não vai lutar para cair, Francisco. Não vai lutar para cair. O Santos não precisa de centroavante matador. Se renovar o Marcos Leonardo, o que tem aí é suficiente. O Santos precisa de lateral e o meio campista. A gente tem que parar com esse mantra de ficar já antes de começar a temporada atraindo energia ruim, vai cair, vai cair, vai cair. Acabou de passar e a gente falou o título de 2002. Quando entrou aquele time em campo em 2002, vai cair, vai cair, vai cair, foi campeão. Então é a hora da gente ter um pouquinho mais de ser torcedor, né? Torcer é acreditar, é ter fé, a gente fica toda hora achando que o pior está por vir, né? Vamos esperar as coisas acontecerem. O Luiz Eduardo Cacheta, bom dia, Dom Alex e convidados da comunidade santista, 15/12/2002. Foi o dia mais feliz da minha vida como santista. Vim louco no Morumba, 18 anos de espera para o santista verdadeiro que não desistiu. O Fábio Lima, bom dia, Alex e todos. 474 milhões de dívidas, é muito difícil fazer contratações de alto nível e aumentar mais o débito. Vamos confiar no Dracena, Carille e jogadores para uma temporada decente. O Fabiano Ionta, olá Alex, muita gente aplaudiu a indireta do Dracena para o Marcos Leonardo. Não acho correta a estratégia, tem que ser flexível e manter o Marcos Leonardo o máximo possível para retorno financeiro. Se for 5 milhões de euros, que seja, de multa rescisória, eu acho que se baixar para 5 milhões de euros, ele vai embora no meio do ano. O Fabiano, aparece alguém e vai levar na boa. O Silas Duarte, Aleph Manga é fraco, jogador rodado em vários times pequenos. Aleph Manga, pelo jeito, não é nem comentado no Santos, viu? Esse é mais papo extra-clube do que outra coisa. O DWP, bom dia, Alex. Sorte que temos o Rueda, está pagando as dívidas. Só com ex-jogadores e técnicos dava para o Santos comprar 4 jogadores de ponta, dava para disputar com Flamengo e Palmeiras. O Ivan Leal, bom dia, Alex e amigos. Esse dia poderia inspirar o Marcos Leonardo a sonhar em formar dupla com o Ângelo e reeditar mais uma geração de meninos da Vila, importante inclusive para a carreira dele. Mas sabe, Ivan, eu acho que esses caras não têm muita noção da vida, assim, sabe? Eles não têm muita noção, não. Enfim. O social-democrata está dizendo que o Rueda vai no Baixat Sport, deve estar entrando pela internet lá, né? Sim, então, sim. Hoje. E fica salvo lá. Dá para ver? Dá para ver lá depois? Fica no YouTube. Então, beleza. Vou até assistir depois. Quem mais aqui? O Thiago Saulo Silva Marques. Era necessário esse período mais difícil no campo. Ele cortou muita coisa para acertar a casa. Na minha opinião, está fazendo o correto. O Augusto César, se não vendemos alguns atletas agora, será impossível imaginar o 2022 adiante melhor para o Santos. A realidade é essa, infelizmente. E esse jogador, um deles pode ser o Felipe Jonathan, né, que tem mercado e coisa e tal, numa dessas, né? O Reginaldo Leles, o presidente está 100% correto. Vale lembrar que iremos receber ofertas boas em relação aos moleques da base. É verdade. Quem mais aqui? O Edivaldo Seco. Discordo de você, Alex. Não tem que passar pano para o Santos, não. É o único que deve.
Não é o único que deve. Corinthians e São Paulo devem muito mais e tem um elenco na altura. Tem que montar, sim, um elenco do tamanho do Santos. Então tá bom, Edivaldo. Explica lá como é que faz. Como é que faz sem dinheiro? Porque assim, o Corinthians e o São Paulo tem mais arrecadação que o Santos. Você esquece disso, né? Tem mais sócio, verba de televisão maior, arquibancada, quando lota, faz 1 milhão de renda. Então, você entra em contato lá com a presidência do Santos e explica como é que faz para você contratar jogadores, tendo que evitar transfer ban e dívida. Tem coisa até que não está negociada, viu? Tem coisa aí que os caras estão... O Barcelona, por exemplo, está sendo tratado. Então, assim, eu concordo plenamente com você, só que eu sou só jornalista, não sou engenheiro, matemático, economista, eu não sei o que fazer para que seja possível. Então, se você tiver uma ideia, fala lá com o presidente, ele vai acatar tranquilamente a sua ideia de como fazer para contratar jogadores devendo 450 milhões de reais e sem ter dinheiro entrando pelo outro lado, tá certo? Quem mais aqui? O Vina Santiago. Carille tinha contrato no começo do campeonato. Cara, subiu aqui, caramba. Então, ele completou aqui dizendo que é fácil pedir para associar. É muito fácil pedir para se associar. Associa, bota lá 27 manguinhos por mês, já ajuda bastante o clube, né? Reclamar sem ajudar é fácil. Eu ajudo. Durante a pandemia eu botei dinheiro, perdi chance de ver jogo, fui em 2 só esse ano. Então, é simples assim. Tem gente que quer entender, tem gente que não quer entender. O Silas Andrade mandou boa tarde aqui para a gente, está nos acompanhando aqui também. O Alexandre Mendes, o Coritiba quer o Johan, o Santos não pode? Poder pode, né? Vamos ver se faz parte aí do plano do Carille, precisa ver se o Carille quer, se o Dracena quer, enfim. Quem mais aqui? O Germano Pereira. Bom dia, Alex. Nação Fantástica tem uma pergunta polêmica para o Alex. Quem é maior, Iron Maiden ou Parangolé? O Parangolé, com certeza. Opa. Não tem dúvida que é o Parangolé maior. Não tem dúvida. Enfim. O Antônio Laurindo mandou boa tarde a todos aqui também. Agradeço a todo mundo que está mandando mensagem. O Clodoaldo Monteiro, estamos com o Rueda, ótima gestão. José Silva, bom dia, Alex e convidados. Grande Tony, abraços, hein? O Rueda vai pôr a casa em ordem, deveria ficar mais um mandato. Não sei se ele fica não, mas enfim. O DJ Gerson Silva, esquece Marcos Leonardo, não vai renovar, tá na cara. Eu tenho dúvida também se ele vai renovar, viu? Tenho dúvida também se ele vai renovar, mas enfim. O Evandro Lopes, boa tarde a todos. Sou a favor de sanear as dívidas e formar uma base financeira sólida. Então buscar um investidor e montar uma grande equipe. Esse negócio de buscar investidor também é aquilo. Está vindo um investidor aí para ajudar a montar esse CT da base. Numa dessa você estreita a relação, né, Tony? Aí você consegue talvez lá na frente fazer alguma coisa. Mas assim, é aquilo. O Santos vive uma situação difícil. Em relação a jogadores para renovar, né? O Marcos Leonardo talvez seja o principal, e está indo no mercado aí de acordo com as suas possibilidades. Eu acho que alguma coisa vai pintar em termos de nomes, de reforços, mas, como eu falei, nada que o torcedor fique, né, esfuziante, né, maravilhado e coisa e tal. É o que tem para hoje, né, o Tony? Infelizmente, foi o que foi dito. O que o Santos paga para o Enderson Moreira, para o Oswaldo de Oliveira, para o Dorival, pagou para o Renato, dava para contratar 4 jogadores de ponta aí, né, Tony? Essa questão é uma questão de muitos negócios errados e ruins, né? Você paga este ônus de situações e de gestões passadas também, né? E não do presidente atual. Muito do que se vê no Santos hoje se deve a gestões passadas, em especial a do ex-presidente Pérez, que, sem dúvida nenhuma, foi, em termos financeiros, um hecatombe para o Santos, né? Fora, mas o Pérez ganhou ali, mas levou o time para lá. Financeiramente foi um hecatombe, mas isso é discutível de várias formas. O que eu penso é que você pode fazer algumas coisas, e nós vamos ver o que pode ser feito, dentro da realidade, né? Dentro da realidade. Infelizmente é isso, né? A questão de estádio, a questão de jogadores que nem sempre... Não pode trazer também qualquer bonde aí, né? Com todo respeito ao bonde do Damião, não vai também agora fechar qualquer situação para dizer que apresenta alguém, né? Não pode ser assim também, né? Tem que ter alguém que colabore, não precisa ser
um craque de bola, mas precisa ser alguém que tem alguém para olhar bem, com qualidade, jogadores que podem chegar. A gente está vendo a torcida citar vários nomes, tem visto também na imprensa. Eu não quero falar o nome de ninguém, porque é difícil, sem dinheiro é muito difícil, né? É muito difícil. Você sabe, Alex, eu tive uma experiência uma epifania, como diriam, lá em Portugal, que eu fiquei pensando no futebol brasileiro. O futebol português é um futebol que não é e está longe de ser o mais rico da Europa. Acho que todos concordam, né? O futebol português que produziu esses bons técnicos que vieram para cá, né? É claro que está lá na zona euro e ali tem muito dinheiro envolvido. Então eu fiquei pensando, quando é que a gente pode chegar num ponto desse? Chegando ao Benfica, você desce do metrô num dos shoppings mais bonitos da Europa, atravessa um corredor que parece um palácio e entra numa avenida maravilhosa que dá de frente para o Estádio da Luz. Eu fiquei pensando, por que a gente não pode viver isso, hein? Inclusive em São Paulo, o futebol brasileiro é um poço de dinheiro. Para onde vai esse dinheiro? Né? É um poço de dinheiro. Todo mundo gosta de futebol. O brasileiro é apaixonado por futebol. O brasileiro acompanha, investe, compra pay-per-view. Quando é que a gente vai poder, hein, pegar uma condução decente em Santos e descer numa avenida maravilhosa e ver aquele estádio do Santos construído? Não precisa ser gigante não, mas com aquela qualidade, onde você vai naquele banheiro que realmente hoje a gente vai, esbarra nas flores, como dizia outro, né? É complicado. Então você fica pensando isso, né? Quem sabe nós, com novos dirigentes, possamos ter isso no futuro. E nesse momento para o Santos está difícil, né? Por isso que eu digo, dever 400 e poucos milhões, vamos pôr o pé no chão e tentar fazer alguma coisa para o ano que vem, porque realmente não é fácil trabalhar e viver no Brasil, não é fácil pagar conta, né, meus amigos? Quanto mais administrar um clube que deveria, como os demais, estar nadando em dinheiro. Quanto ao Corinthians e São Paulo, que tem receita muito superior à do Santos, e você falou muito bem, Alex, era para ter assento com almofada de seda francesa lá porque, afinal de contas, o dinheiro que entra é um absurdo. Quando eu vejo os números, então, quer dizer, na hora H, a confusão é grande, a dívida aumenta. Então, volto a falar do Vicente Mateus saudoso, uma faca de 2 legumes. Você atira para um lado, a bala sai para o outro. Pois é. E aí a gente tem que ficar de olho na Copinha, né? Ainda não saiu a tabela, só saiu o grupo da Copinha, mas a tabela não saiu ainda, né? O Santos vai jogar em Araraquara, né, João? Ferroviária, Rondôniense, né? Isso mesmo. Rondônia. E o Operário de Ponta Grossa, é isso? Isso. Esse dia eu falei o nome errado, aí o pessoal Lembrando pegou no que meu o pé. Santos, em 2016, caiu no grupo da Ferroviária e teve dificuldades, né? Não avançou. Foi eliminado na fase seguinte contra o Ceará, lembrando que na Copinha agora se classificam 2, né? E aí não se classificam mais só um e os 7 melhores segundos colocados. Então é um torneio de muitos jogos e um curto espaço de tempo, né? Então é muito mais importante revelar jogadores do que propriamente o título, né? Afinal, uma equipe pequena pode botar 11 zagueiros, estacionar o ônibus e ir avançando no 1-0 e também nos pênaltis. Ontem, né, tinha até saído uma lista prévia dos jogadores que estariam na Copa São Paulo, e nessa primeira lista tinha o Lacava. Na lista que foi oficialmente divulgada ontem não consta o Lacava, ou seja, o venezuelano, para ele não estar na lista, é porque o Carille deve contar com ele já para a pré-temporada, então eu imagino que ele deva ser mais aproveitado aí ao longo do campeonato estadual. Então a gente vai aguardar, né? Os meninos, ano passado não teve Copinha, a gente olha para a Copinha sempre com a esperança de que alguns desses jogadores... O Santos comprou o Juan, né? É importante dizer, ontem confirmou, pagou lá R$700 mil para ficar com o Juan Seco. Ele vai jogar a Copinha e acho que ele vai ser integrado ao principal depois, acho que o Lucas Pires também, enfim. E o Lacava já vai certamente fazer a pré-temporada com o time principal, o Carille já imaginando a presença dele durante o Campeonato Paulista. Meus caros, 12:30 é a nossa hora de fechar aqui o Esporte em Destaque. Agradeço a todo mundo que mandou mensagem, não vou conseguir ler a todas estas mensagens. Esta que é a nossa semana de encerramento das atividades da temporada 2021 do Esporte em Destaque. Na
Sexta-feira eu estou aí no estúdio de volta, hoje tive um contratempo, mas enfim, estamos aqui graças à tecnologia. Sexta-feira estarei aí no estúdio, o Vitor Curioso estará conosco também, vamos fechar mais uma participação aqui no programa. Então vamos nessa, fechando aqui o programa desta quarta-feira. Tony, obrigado pela presença, um abraço, desejo ao amigo boas festas, Feliz Natal, um grande 2022 com muita saúde, principalmente, e paz, que é o que nós precisamos neste final de ano, especialmente em 2022. Tá certo, Tony? Grande abraço aí. Obrigado pela presença sempre. Obrigado a eu, Alex. Feliz Natal e um grande ano novo para você e toda a família, para o João também, para todos aí do Boc News. Fica o meu abraço, todos os companheiros que participam também do programa. Um grande Natal, um grande ano novo. E a você que nos acompanha, o motivo da nossa live, o motivo de tudo é você que nos acompanha. Feliz Natal, feliz ano novo, com muita saúde, saúde, saúde. Tendo saúde, vai-se em frente sempre, né? E você segue a vida, e é o que a gente precisa muito nesse momento, não tenha dúvida. E eu quero também deixar aqui o meu abraço a todas as emissoras aí que eu faço parte, da Santa Cecília principalmente, porque ainda teremos os programas de final de ano lá no Baixada Esporte, onde estarei também num especial de velocidade. Fiquem ligados no Baixada Esporte, que terá um especial da velocidade lá. Eu estarei lá com outros companheiros também lá no Baixada Esporte. Obrigado a todos, boas festas e até a próxima. Tchau. Obrigado, Tony. João, um abraço. A gente se encontra aí sexta-feira no estúdio, mas para o grande público, eu desejo aqui no ar para você um Feliz Natal. Agradeço as participações sempre importantes aqui no programa, sempre dando retaguarda para o Esporte em Destaque. Nessa última semana não podia deixar de colocar o João ao vivo aqui no programa, porque ele colaborou demais aqui com o programa, tá certo, João? Obrigado, um feliz 2022, Feliz Natal, saúde e paz, principalmente para você conosco aqui no programa ano que vem, tá certo? Obrigado, Alex. Feliz Natal e Ano Novo para você, pro Tony e para todas as pessoas que estão acompanhando o Esporte Destaque. Eu gostaria de dar um destaque final da quinta-feira, né? Hoje, né? Desculpa. O Santos joga contra o Flamengo, né? As Sereias da Vila jogam o Ladies Cup contra o Flamengo. Lembrando que as Sereias empataram contra o Palmeiras, venceram o River Plate e precisam vencer o Flamengo, sobretudo por uma boa margem de gols para não depender do jogo do Palmeiras. Se o Santos vencer, por exemplo, por 1-0, o Palmeiras vai ter que vencer o River Plate por 4-0. O problema é que o jogo do Santos é primeiro, né? Então o Palmeiras tem essa vantagem de saber qual resultado poderá fazer. Se o Santos avançar, se o Santos classificar, joga a final no domingo com outro adversário do grupo B. Então esse é meu destaque final. É um título que as Sereias, claro, é um torneio, vamos dizer um torneio amistoso, mas é um título importante, já que as Sereias da Vila estão mal nesse ano, foram mal, não conseguiram nenhuma classificação em mata-mata, né? Saíram no Paulista, saíram no Brasileiro, ano passado a história se repetiu. Então é importante as Sereias da Vila voltarem a serem campeãs. Foi campeã em 2020 com a Copa Paulista, mas a Copa Paulista é um título de uma menor expressão, que não corresponde à altura das Sereias da Vila, que é a maior campeã. O Santos é o maior campeão paulista feminino, bicampeão da Copa Libertadores, campeão brasileiro e bicampeão da Copa do Brasil. Sendo assim como o time de Pelé, o Santos deu a vitrine para o futebol feminino, assim como fez com o masculino na década de 60, Alex. Muito bem, muito bem. Bom destaque final aí do João também, lembrando das Sereias que estão contempladas nesse projeto do novo CT, vai ter lá uma área exclusiva para elas, então o Santos pensando nisso também, tá certo? Agradeço ao Tony, agradeço ao João pela participação, a todos vocês que estiveram conosco nesta quarta-feira, ao Felipe Brandão pelos trabalhos técnicos, a produção e edição. Fechamos assim esta edição do Esporte em Destaque. Na sexta-feira, último programa de 2021, estaremos aí no estúdio diretamente da sede do Boc News, e aí fechamos as nossas atividades nesse ano. Quem sabe com alguma novidade do Santos, né? O pessoal pede tanto, quer saber contratações e tal, mas só adiantando, nesse período de férias, sempre que precisar,
eu tenho aqui um conteúdo preparado para abastecer o nosso canal aqui do Boc News. Então é isso. Sexta-feira a gente fecha os trabalhos de 2021. Conto com a audiência de todos. Muito obrigado pela participação aqui nesta quarta-feira. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio.